pessoal lá de fora que vê a Rocinha é diferente do pessoal que mora aqui dentro e sabe da realidade. Porque a gente vê que tem muita gente que quer estudar, que quer correr atrás. Me formar e pretendo ainda fazer outras faculdades, se o polo continuar aqui. Tudo que eu aprendo com os professores, com as matérias que vão vindo, eu coloco isso em prática no meu dia a dia. Eu entendo que a educação ela é a fonte de transformação das pessoas. Através da educação, aquela pessoa ela se liberta, ela abre os horizontes, ela expande a visão dela. Então eu entendo que o meu trabalho hoje, a faculdade que eu estou fazendo hoje, é para isso, não só para transformar a vida das pessoas de fora, mas também da minha filha. Graças à Unicesumar, eu consigo transformar esse sonho que eu tinha de muito tempo em realidade, é através dela que eu consigo colocar em prática tudo que eu tenho aprendido. Nossa, e como eu sou grata ao Unicesumar por isso. Muitas pessoas não sabem nem como começar uma faculdade. E a gente aqui, a Unicesumar dentro da Rocinha, ela acaba levando esse conhecimento, né? De que você não precisa de muita coisa para fazer uma faculdade. Você só precisa ter um interesse e querer aprender, sabe? A gente precisa de um trabalho para pagar a faculdade, mas se a gente já tiver um interesse, é 50%. O restante é só pagar. A melhor coisa que aconteceu para a comunidade foi a faculdade. Tá aqui do lado de casa agora. Não faz se você não quiser. Então eu me sinto meio que um rato de esgoto, sabe? No meio disso tudo. Eu não me encaixava em nada, eu só comecei a querer fazer faculdade quando eu parei pra pensar assim, caramba, eu preciso me aposentar. E isso mudou muito a minha vida, porque ali eu vi a oportunidade de estar saindo da favela, de estar dando oportunidade para outras pessoas também estarem vindo, conhecendo a Unicesumar, entendeu? A Unicesumar abriu portas pra mim. Eu saí, eu vim pra cá, eu trabalhava no iFood, pegava sol, carregava peso, não era valorizada. Então, eu moro na Rocinha há 51 anos, né? E a gente sempre lutou para que tivesse uma universidade aqui dentro. E hoje, com a chegada da Unicesumar, a Rocinha ela passa a fazer uma diferença entre as demais favelas. A gente está construindo e está trazendo a educação para a maior favela da América Latina. Chegamos à Rocinha, chegamos para ficar. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula ao vivo da disciplina Integridade e Ética nas Relações de Trabalho. Sou o professor mediador Matheus e a gente está aqui com o professor Luiz. Pessoal, antes da gente iniciar aqui o nosso encontro ao vivo, eu queria lembrar a vocês que neste final de semana a gente vai ter o encerramento do prazo da atividade de estudo 1, tá bem? Então, para aqueles que ainda não finalizaram a atividade, é importante entregar com uma certa antecedência e não deixar para os últimos instantes ali do prazo, tá bom? Se alguém tiver alguma dificuldade, entre aqui em contato com o mediador, pelo campinho Fale com o Mediador, tá bem? E é isso, professor Luiz, seja muito bem-vindo à nossa aula. Olá, alunos, olá, alunas, bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula da nossa disciplina que discute questões acerca da ética, da moral e da conduta nas organizações. O tema da aula de hoje é um aprofundamento sobre esses pontos que são muito importantes, não é verdade? Então, nós vamos começar, não é, a nossa aula falando aí sobre a questão da ética e da moral, bem como sobre os pontos mais importantes acerca da definição de estatutos, normas, códigos de conduta, dentre outros documentos extremamente importantes para a organização, digamos assim, não é?
da vida do trabalhador no ambiente de trabalho, certo? Bem, na aula de hoje, nós vamos começar fazendo uma reflexão sobre esta frase que está dita aqui no livro didático de vocês. Você já parou para pensar por qual razão tantas empresas se mantêm com uma reputação inabalável, ao mesmo tempo em que outras se envolvem constantemente em crimes corporativos, desastres ambientais e sofrem com inúmeras ações trabalhistas todos os anos? Não é novidade lermos notícias ou assistirmos reportagens sobre diferentes formas de assédio, crimes ambientais ou mesmo condutas corruptas das empresas. Bom, é fato que no ambiente organizacional nós temos pessoas bem intencionadas e pessoas más intencionadas. E que muitas vezes essas pessoas más intencionadas acabam gerando um conjunto de ações que são ruins para as pessoas, tanto para aquelas que compõem a organização, quanto para os clientes e a sociedade de modo geral. Então é fundamental que nós pensemos a importância, não é, de criarmos regras compartilhadas de bem viver e agir, pensando neste bem-estar coletivo e também, não é, em uma espécie de salvaguarda às organizações que, por vezes, acabam perdendo ações, não é? E até mesmo outros tipos, né? Acabam gerando outros tipos de impacto ali na organização, no dia a dia, nos lucros, na reputação e assim por diante. Então, é para isso que nós vamos pensar um conjunto bem estabelecido de normas éticas, a fim de que nós não percamos de vista, não é? Este ponto fundamental que é o bem viver e o bem fazer na organização. Bom, como metas de aprendizagem, para a aula de hoje, segue-se uma lista deles. Primeiramente, vamos compreender o conceito de ética e suas implicações. Em segundo lugar, aprender o conceito de moral e seus desdobramentos. Distinguir como a ética e moral podem ser vivenciadas nas organizações. Apropriar-se do entendimento sobre a importância da conduta ética nas organizações. Apropriar-se de instrumentos para propor uma agenda positiva em termos éticos. Aprender o reconhecimento e elaboração do código de ética e desenvolver conhecimentos para disseminar princípios éticos. Veja, então, desde os tempos mais remotos, os pensadores têm refletido sobre os erros e os acertos da ação humana. E estas reflexões frequentemente suscitam a discussão sobre o debate entre ética e moral. Sempre que existirem inquietações que instigam a reflexão sobre aspectos relacionados às relações, decisões e dilemas estabelecidos entre seres humanos, os dois conceitos serão invocados para mediar a discussão. E isso não é de hoje, não é? Estes dois termos, moral e ética, eles estão permeando, digamos assim, a vida humana, não só a vida organizacional, desde tempos imemoriais, não é? Desde épocas há muito passadas. Então, nós precisamos entender que um dos conceitos mais complexos da história da filosofia é o da ética. Esta dificuldade aumenta quando se põe lado a lado ética e moral. Muitos autores não fazem distinção entre os dois. No máximo, afirmam que o termo ética vem do grego ethos,
E o termo moral provém do latim mores, o que não quer dizer muita coisa, visto que aparentemente as duas tendem a atender à mesma finalidade, que é o conceito de como se vive. A ética não pode estar distante da moral, mas elas têm suas especificidades. Então veja, embora pareçam a mesma coisa, os autores vão trabalhar com uma distinção entre o que é ética e o que é moral, ok? Então vejamos. Ética são o conjunto de regras de conduta em uma cultura ou grupo específico, reconhecidas por uma fonte externa ou sistema social. Por exemplo, um código de ética médica que os profissionais da saúde devem seguir. Ou seja, quando nós nos referimos à ética, nós estamos falando a um conjunto normativo, não é? Que é fruto de uma cultura ou de um grupo específico, certo? No entanto, quando nós estamos falando sobre moral, essa ideia, então, ela muda um pouco. A moral consiste nos princípios ou hábitos relacionados à conduta certa ou erradas, baseados na própria bússola moral interna de certo e errado de um indivíduo. Então, enquanto a ética é algo externo, é algo imposto e algo ditado, não é? Ou seja, um conjunto normativo de um determinado grupo ou sociedade ou cultura. Aqui, por outro lado, nós temos um pensamento um pouco mais distinto. A ideia de moral é uma ideia humana, da ação humana, dos conceitos de vida que o indivíduo aplica a si, frente aos acontecimentos e às questões que vão sendo apresentadas ao longo do tempo. Então, veja só que coisa. A nossa intenção aqui, nessa diferenciação, é dizer que, embora grupos possuam códigos estabelecidos, isso também acontece nas organizações. Por outro lado, as pessoas nem sempre verão como uma máxima a ser observada aquele conjunto normativo em sua totalidade. E o que isso nos inspira? Isso nos inspira a pensar que a ética, não é? E a moral são ensinadas e devem ser estimuladas a partir de um extenso conjunto de práticas educativas, promovendo a compreensão do ser humano sobre o que é bom e o que é ruim. Tentando valorar o ser humano, esta ideia de que cumprir as normas torna este grupo melhor e a sociedade melhor como um todo. Ok? Então, este aí é o nosso princípio balizador. Muito bem. Podemos compreender, portanto, a ética como fundamento de que podemos nos apropriar e que, pelo exercício da razão e do entendimento, melhoramos a nossa conduta na esfera pessoal e na esfera pública. Desse modo, podemos dizer que a ética é uma reflexão argumentada e fundamentada com vistas ao bem agir. Ponto. No que tange à moral, suas características estão relacionadas aos hábitos transmitidos pela educação, pela família, pelo sistema educacional, pelo meio profissional, por aspectos políticos, e, enfim, todo o meio social em que estamos inseridos. Então, veja como esses termos eles estão, então,
muito próximos, né? Veja como eles acabam se complementando, como eles são fundamentais para nós entendermos a vida e as vivências no plano da sociedade, ok? Bem, assim, é possível compreender que a moral tem fundamento nas relações entre os seres humanos. Ela tem por base o diálogo, considerando que os indivíduos terão uma convivência em comum. Isso significa dizer que se trata de uma partilha de uma forma de vida comum que segue orientação baseada em normas identitárias. E não poderia ser diferente, não é? Veja, a cultura, ela vai ser a grande responsável por nos trazer e nos ensinar os modos de viver, os modos corretos de viver. Não é que esses modos corretos não possam ser problematizados, não possam ser alterados com o tempo, não é isso. Até porque a própria ação dos indivíduos no grupo, não é, acabam mudando as características desse grupo. Então, não há muito estranhamento nisso. O que nós não podemos deixar de pensar, por outro lado, é justamente que toda normativa, toda regra, só funciona porque ela é legitimada pelo grupo. O grupo deve dizer, de fato, esta regra é válida e ela faz sentido. Do contrário, muito dificilmente uma regra imperará sobre um determinado grupo ou sobre uma determinada sociedade. Muito bem. Então, assim como nós temos valores compartilhados em sociedade, nós também vamos ter um conjunto de normas. E é por isso que nós vamos entrar no código de ética em seguida, né? Justamente porque nós vamos criar regras a partir destas características culturais, históricas, sociais, dessa população ou desse grupo, pensando aí agora nas organizações, nas características das organizações, certo? Bem, uma forma simples de distinguir entre os dois termos é pensar que os valores morais são estabelecidos por cada sociedade em um período específico. Logo, a moral é diferente entre os distintos sociais ou as distintas sociedades. E mesmo em uma determinada sociedade, com o passar do tempo, não é verdade? Por essa razão, as pessoas mais velhas de outras gerações podem concluir que os jovens de hoje são imorais por suas atitudes e comportamentos, pois na época em que eles eram jovens, o conceito de moral era diferente dos atuais. A ética, por sua vez, envolve uma reflexão argumentativa e fundamentada, com o objetivo de agir corretamente, sendo voltada para valores que orientam ações em busca de um bem, que é o objetivo final. Então, aí fica essa diferenciação. Em termos éticos, em uma empresa, há um conjunto de regras e diretrizes estabelecidas para todos os funcionários seguirem, como políticas de integridade, código de conduta empresarial e leis trabalhistas. Essas regras são reconhecidas pela empresa e pela sociedade como um todo e são aplicadas a todos os membros da organização. Por exemplo, uma empresa de software pode ter uma política rigorosa contra a suborno e corrupção, refletida em seu código de ética. Toda empresa que se preste, então, precisa estabelecer um código de ética. Precisa estabelecer um conjunto normativo que visa, não é,
trazer mais clareza nas relações, no que é permitido e no que não é permitido, no que é válido e no que não é válido, naquilo que nós podemos de fato fazer sem sermos desrespeitosos ou sem colocarmos em risco as pessoas na organização e também, não é, a sociedade de modo geral. Por exemplo, não é, se há ali no código de conduta uma regra sobre sigilo de dados. Os nossos clientes confiam à organização os seus dados, não é? Bem, passa o tempo, nós temos vazamentos. Isso é uma quebra no nosso código de ética e é algo extremamente ruim que acabará, inclusive, impactando na vida do indivíduo. Que indivíduo? Nosso cliente. O nosso cliente que não é alguém ali da empresa, que é alguém que comprou algo, não é, que consumiu determinado produto e que depois vai pensar em outras, vai consumir outras empresas, vai, né, seguir a vida ali, ele vai ter seus dados guardados, seus dados armazenados. Dados que podem ser usados depois para golpes e para uma série de coisas. Então, estabelecer isso é justamente pensar, não é? Como nós podemos ter uma empresa, uma organização que se preocupando com o seu funcionário e com as partes interessadas, estabelece um conjunto de normas e passa a agir a partir desse conjunto, tá? Então, basicamente, a ideia é essa. A moral dentro da mesma empresa reflete o fato que de diferentes indivíduos podem ter diferentes princípios pessoais sobre o que é certo e errado. Por exemplo, um funcionário pode acreditar firmemente que é inaceitável aceitar presentes de clientes, mesmo que isso seja comum, devido à sua própria convicção moral sobre integridade e honestidade. Essa pessoa baseia suas decisões não apenas nas regras estabelecidas pela empresa, mas também em sua própria ação pessoal de moralidade. Isso é importante de nós pensarmos, porque isso muitas vezes traz consigo uma certa problemática, que é o seguinte: a organização ela vai criar o seu conjunto de normas e regras pelo seu histórico, pelo valor ali dos donos, né, dos sócios, pelo país em que ela está inserida, pela cultura local da cidade, pelas religiões praticadas ali no seu entorno, etc. Então quer dizer que se algo sou errado, mas não está no código de ética, eu posso fazer livremente? Aqui nós já temos a resposta, não é? Não. Do ponto de vista individual, cabe uma reflexão sobre o que nós consideramos justo e injusto, verdadeiro e falso, honesto e desonesto. E essa não é preocupação, ela é válida justamente porque nem tudo está escrito. Nem tudo foi pensado pelos gestores. Mas nós, como indivíduos, possuímos a capacidade de pensar, refletir sobre nossos atos, refletir sobre como nós fazemos as coisas e, a partir daí, estabelecer
uma prática pessoal mais ética, mais digna, etc. Então, isso é fundamental. Bom, a ética organizacional, portanto, pode ser definida como o ramo da ética aplicada às organizações, ou seja, corresponde ao conjunto de valores, normas e princípios que refletem a cultura organizacional. A ética organizacional é composta pela ética individual de cada um de seus membros, que, em conjunto, formam a ética da organização. Então, perceba, por um lado, nós temos a sociedade. Dentro dessa sociedade, nós temos um grupo, que é a organização. Este grupo terá a sua ética própria, que nós estamos denominando de ética organizacional, que, por sua vez, representa, não é, uma outra possibilidade, que é justamente a possibilidade de pensarmos que cada indivíduo deste grupo forma, a partir das suas relações, este conjunto conceitual de ética, esse conjunto conceitual ético, não é verdade? Então, isso sim é muito interessante, porque traz à tona toda uma espécie de sociabilização, de sociabilidade, na verdade, né? Que nós vamos nos portar, agir, não é? E organizar ali o nosso modo de convivência a partir desta ética própria. Por isso, dizemos que existe uma relação bidimensional. A ética individual influencia a ética organizacional, mas, por sua vez, o ambiente ético de uma organização impacta na conduta ética individual da pessoa vinculada a ela. Então, aqui temos uma estrada de duas vias, né? Uma avenida de duas mãos. Ao mesmo tempo em que a ética individual influencia a ética organizacional, a ética organizacional impacta a conduta do indivíduo e também a transforma. Ok? Muito bem. Nesse sentido, a ética organizacional e empresarial é entendida como um compromisso no mundo empresarial e diversos aspectos, entre eles a compreensão da estrutura organizacional como um organismo moral. Isso indica que o bem comum também pode ser alcançado por meio de ações empresariais. E isso é muito verdade, né, pessoal? A ideia de uma organização deslocada das demais, de uma organização que não cumpre com os anseios da sociedade e dos seus stakeholders, muitas vezes vai levar aí a uma situação muito mais difícil, digamos assim, justamente porque nós não conseguimos responder, para além do anseio econômico, aquele anseio social do porquê a empresa existe. O que ela traz de desenvolvimento, o que ela traz de conduta,
o que ela traz de a partir de um conjunto mesmo, não é, de possibilidades para as pessoas, né, e para a região em que ela está inserida. Então, veja, esse é um ponto. A necessidade de alinhar os objetivos empresariais com o bem-estar de todas as partes que moldam a atividade empresarial. Isto implica em uma mudança de responsabilização exclusiva perante os acionistas para uma responsabilização em termos sociais, econômicos e ambientais, perante todos os stakeholders que fazem parte das decisões tomadas na empresa. E isso já é um ponto pacífico em relação a todas as vertentes, não é? Filosóficas no que diz respeito à ação empresarial na sociedade. A organização ela precisa responder aos anseios dos stakeholders e ela não pode dirimir esses anseios pensando exclusivamente em questões econômicas. Ela precisa que a eficiência econômica esteja atrelada também à ideia de eficiência social, digamos assim, né? Ou seja, preciso haver aí um alinhamento, não é, desses objetivos empresariais com o bem-estar de todas as partes. Então, o lucro importa, e sim, e é a chave fundamental da organização? Sim, também. Sem lucro, nós não conseguimos promover o sustento da organização, por sua vez, nós não conseguimos promover o sustento dos indivíduos, das pessoas, e por aí vai. Então, nós temos a falência da organização se o objetivo primordial, que é o lucro, não for atingido. Mas, junto com esse objetivo primordial, nós temos que pensar, sim, num conjunto aí, mais intenso, digamos assim, dessas práticas que são requeridas por todos, né? Que são bem vistas por todos. Então, isso é fundamental. E a gente não pode deixar que isto ocorra, ok? Continuando esse tópico, não é? Nós precisamos perceber que o reconhecimento de que a empresa impacta todo o seu ambiente com suas ações. Por isso, não é uma entidade isolada ou amoral. Pelo contrário, ao incluir a ética na empresa como parte do seu dever, começa a surgir a possibilidade de uma sociedade mais justa e equitativa. Bem, esse reconhecimento, então, de que a empresa ela impacta em todo o seu ambiente, é isso que nós estamos falando nos últimos momentos da aula, né? Isso que a gente vinha falando. Então, nós precisamos que a organização não pense que ela está apartada da sociedade, né? Que ela está ali, que ela pode fazer o que ela quiser, que ela não precisa se importar, que ela, sei lá, pode soltar os seus dejetos ali, ou que ela, né, pode ter opiniões sobre as coisas que são opiniões notoriamente ruins, né? Por exemplo, fazendo propagandas de cunho machista, ou até mesmo, não transgredindo a religião dos indivíduos, ou orientação sexual, etc. Então, tudo que a empresa fala e faz deve passar também por um filtro da sociedade, por algo que vai nos trazer um certo alívio, não é? Assim como nós, na sociedade, devemos apresentar um conjunto de
ações que visa o bem comum e a estabilidade das relações, nós também, como indivíduos, precisamos pensar que as organizações têm seu papel, já que ela é formada por um grupo de indivíduos, ou seja, não é? Se assim nós individualmente buscamos esta compreensão acerca da vivência em sociedade, nas organizações temos que fazer o mesmo. A ética empresarial também faz parte dos critérios de decisão dos colaboradores que pertencem a uma organização. Assim, pode ser promovida explicitamente por meio da visão, da missão, dos códigos de ética e dos projetos de formação pessoal. Logo, o conjunto de elementos que constituem as práticas éticas representam um patrimônio de uma organização. Neste quadro, nós podemos ver as consequências positivas ao se adotar a ética nas organizações de modo geral. Então, primeiro, nós temos a manutenção da reputação. É comum, não é, que empresas com bases éticas sólidas possuam uma imagem de marca positiva no mercado. Uma boa imagem ajuda a manter uma base de clientes leais e confere às empresas uma vantagem competitiva. Estabelecimento de confiança. Práticas éticas nos negócios ajudam a construir confiança entre empresas e os stakeholders internos e externos, o que é um componente essencial para garantir lucratividade empresarial a longo prazo e sustentável. Construção de uma força de trabalho produtiva. A ética nas negociações também ajuda a manter uma força de trabalho produtiva ao promover uma cultura positiva. Um ambiente de trabalho envolvente e transparente ajuda a fomentar a lealdade dos funcionários e atrair os melhores talentos do mercado. Melhoria da satisfação do cliente. Empresas éticas frequentemente constroem uma base de clientes leais, oferecendo produtos de alta qualidade, mantendo transparência nas práticas e processos de negócios e lidando prontamente com as preocupações dos clientes. E, por fim, a sustentabilidade a longo prazo. A ética dos negócios ajuda a aumentar a longevidade dos negócios, ao levar em consideração os fatores ambientais, sociais, econômicos e políticos. Assim, ajuda a construir a resiliência empresarial no dinâmico mundo dos negócios. Então, pessoal, percebam, não é, como as organizações elas tendem a ganhar quando elas levam em consideração as consequências positivas da aplicação da ética nas organizações ou da ética nas empresas, não é? Esta aplicação ética vai nos trazer maiores possibilidades de lidarmos com aquilo que é essencial no dia a dia do trabalho. Vai possibilitar ganhos reais para as pessoas. Vai possibilitar um clima organizacional melhor e mais amigável. Assim, nós não podemos achar ruim que as empresas elas deixem, não é? Elas deixem o comportamento mais adequado. Ou seja, nós não podemos achar que uma determinada organização criar um código de ética é algo ruim, é algo que vai nos tolher, é algo que vai nos deixar menos livres. Não é essa a ideia, não é? Nunca foi essa a ideia.
A ideia, na verdade, é outra. A ideia, na verdade, é essa busca por um conjunto de comportamentos que sejam adequados do ponto de vista social, adequado do ponto de vista dos objetivos aos quais a organização deseja conseguir, deseja enfrentar. Então, tudo isso é muito positivo. Tudo isso traz muitas vantagens para a organização e também traz muitas vantagens para os indivíduos que estão inseridos nesta organização. Vamos seguindo então, né? De forma análoga, as éticas nos negócios refletem valores e princípios que governam ações e decisões em uma empresa. Nos negócios são estabelecidos padrões para determinar comportamentos bons e ruins e tomadas de decisão. Como resultado, a ética nos negócios se reflete em uma realidade ampla, não é? Em um tema também amplo e complexo, abrangendo desde governança corporativa a responsabilidade social também corporativa. A ética nos negócios é um termo subjetivo. No entanto, é fácil identificar práticas comerciais antiéticas em uma organização, como empregar trabalho infantil, aceitar subornos ou usar materiais protegidos por direitos autorais ilegalmente. Os problemas éticos mais comuns nas organizações são os seguintes. Primeiro deles, o famoso conflito de interesse. Ocorre quando os interesses pessoais dos funcionários interferem na sua capacidade de tomar decisões imparciais na empresa. Estes conflitos podem resultar em decisões que favoreçam o interesse pessoal em detrimento do bem-estar da empresa e de todas as partes interessadas, compradores, investidores, fornecedores, comunidade, etc. Ou seja, nós temos conflitos de interesse quando um funcionário ou pessoas internas acabam interferindo, não é? De modo parcial ali nas decisões da empresa. Então, pense o seguinte, pense que a empresa ela vai precisar comprar um terreno. E o melhor terreno disponível é aquele que está ali na casa, que vai pegar ali a sua casa. E aí o que você faz? Você tenta manipular essa compra para que você tenha ali o seu bem sendo vendido a um preço bem maior, já que a empresa vai comprar. Né? Entende? Esse é um exemplo aqui que eu estou dando, mas tem vários exemplos de conflitos de interesse que nós precisamos tomar aí muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo, para não vermos, não perdidos os nossos esforços em manter uma ética organizacional adequada, não é? Para o dia a dia e tudo mais. Então, sempre que houver conflito de interesse, nós temos que pensar como funcionários na organização, né? Claro, dito e respeitado um passo anterior, que toda negociação da empresa parte de princípios éticos previamente estabelecidos. Nós não estamos falando aqui de algo que a empresa fará que tem um impacto ruim para as pessoas, né? Bem, partindo desse princípio, aí sim nós vamos pensar nessa problemática, né? Nesta problemática. Qual problemática? Ora, se a empresa age de modo ético, eu não posso ter os meus interesses passando na frente de uma organização que é formada por um coletivo de pessoas e que tem, sim, seus próprios interesses, visto que ela possui objetivos bem estabelecidos.
Então, eu não posso ganhar algo nesse sentido, porque a organização ela me dá essa possibilidade. Eu preciso ser ético e manter os objetivos organizacionais acima dos objetivos individuais. Certo? Muito bem. Manter a confiabilidade, problemas de confiabilidade. Manter a confiabilidade, a confidencialidade, das informações empresariais relevantes para proteger a competitividade e a sua reputação. As informações sensíveis podem incluir segredos comerciais, estratégias de negócio, dados de clientes, informações financeiras. A violação dessa confidencialidade pode levar a perdas financeiras, danos de reputação e perda na vantagem competitiva. Então, novamente, pessoal, sem querer chover aqui no molhado, nós precisamos pensar na organização em primeiro lugar quando nós consideramos esse cenário que eu disse. A organização trabalha com um monte de informação que é sensível. Algumas são secretas, outras são sensíveis e outras são públicas. O sucesso organizacional, ele vai nascer justamente em parte da manipulação desses dados, da manipulação dessa informação. Então, nós não podemos, de modo algum, pensar que nós podemos falar qualquer coisa, que qualquer informação, se vazar, não tem problema, que é só corrigir isso depois, que a gente pode fazer, que a gente não precisa pensar em segurança, não é? Sim, precisamos. Sim, devemos manter a organização o máximo de controle possível. Por quê? Porque hoje nós temos no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai impactar de maneira muito ruim a nossa organização caso dados dos nossos clientes sejam vazados. Mas não só isso. Dados da organização, quando vazados, podem gerar uma série de problemáticas. Por quê? Porque pode cair ali um segredo industrial, contatos dos nossos fornecedores, preços de matéria-prima, não é? Datas de validade, estratégia organizacional e por aí vai. Todos estes elementos que são primordiais, fundamentais. Então, isso não pode fugir da organização. Isso tem que ficar guardado. Por isso, a confiabilidade é uma questão muito importante. Ok? Muito bem. Problemas com honestidade. A honestidade é fundamental para construir confiança e credibilidade dentro e fora da organização. A falta de honestidade pode levar a mal-entendidos, decisões erradas e danos à reputação da empresa. Manter a honestidade em todas as comunicações e operações é essencial para a integridade da empresa. Há também aqui um outro problema, que é a ausência de justiça, tá? Justiça no ambiente de trabalho envolve tratar todos os funcionários de maneira equitativa e imparcial, independentemente da sua posição, gênero, etnia ou outras características pessoais. A falta de justiça pode levar a um ambiente de trabalho tóxico,
desmotivação dos funcionários e aumento da rotatividade. Nós não vamos dizer que todos os funcionários devem ser tratados de maneira igual, porque a gente entende sim que, a partir de uma série de questões, né, existentes ali na organização, nós vamos ter diferentes funcionários, né, que receberão um pouco a mais, um pouco a menos, que às vezes terão algum benefício que o outro não, alguns funcionários que trabalham em escalas distintas e por aí vai. A ideia da justiça na organização não é tratar a todos igualmente. Tratar a todos como se todos fossem a mesma pessoa. Não é isso. Não é isso. A ideia aqui é justamente pensar na diferença das pessoas e tratar essas pessoas de maneira equitativa, de maneira proporcional. Aí sim faz mais sentido a nossa busca por justiça, não é verdade? Pensando nos diferentes contextos que existem na organização. Muito bem? Falta de integridade da comunicação. Então veja, a integridade na comunicação envolve a transparência, precisão e honestidade em todas as formas de comunicação, seja com clientes, investidores, parceiros ou o público em geral. A falta de integridade pode levar a uma perda de confiança e credibilidade. Então, para finalizar essa parte aqui, pessoal, nós temos que entender justamente essa questão. A comunicação, ela é talvez um dos fatores mais importantes para o sucesso de uma organização. Essa variância, não é? Ela ocorre justamente porque o nosso sentimento enquanto coletivo de pessoas, ele pode ser manipulado, ele pode ser influenciado a partir de uma boa ou de uma má comunicação dentro das organizações. Significa dizer que, se nós não temos a possibilidade de falar de modo correto, de falar de modo honesto, de modo claro, explicar para as pessoas, seja para o público interno, para o público externo da nossa organização, os nossos valores, os nossos motivos, o porquê das nossas ações, acaba que nós geramos estranhamentos, murmúrios, incompreensões, e isso vai nos levar lá na frente a uma falta. Esta falta, né, que depois pode se traduzir num clima ruim, pode se traduzir em fofoca, pode se traduzir numa série de questões, acaba gerando cada vez mais problemas para a organização e cada vez mais erros, não é? E dissenso. Então, nós precisamos cuidar muito bem disso, tá? Código de ética. Os códigos de éticas são tão antigos quanto a própria humanidade. Ao longo dos séculos, as sociedades com tradições religiosas e culturas cívicas desenvolveram códigos como suas bases. Os 10 mandamentos, por exemplo, oferecem diretrizes para o judaísmo, para o islamismo e para o cristianismo. E estes códigos, eles
sempre existiram e sempre vão existir, não é? O código nada mais é do que um compêndio normativo, um livro, não é? Um documento que vai ali traçar o jeito que uma determinada sociedade deve agir frente aos acontecimentos que a vida impõe. Então, um código de ética, ele é um documento escrito que delineia expectativas para a conduta ética dentro das operações comerciais e comportamento dos funcionários. Por exemplo, uma empresa de tecnologia pode incluir padrões para lidar com dados de clientes. Então, o código de ética nada mais é do que um documento escrito que vai trazer ali os pontos de atenção, as regras, as normativas que os indivíduos precisam ter. É isso. Não existe aí outra definição, né? Este conjunto normativo, este conjunto de regras, ele acaba sendo produzido, ele acaba sendo realizado, sendo feito, não é? Justamente desse anseio, dessa necessidade, não é? De que as pessoas sigam o plano moral / ético das organizações. Então, é por isso que toda organização ela tenta legitimar a conduta dos seus funcionários por meio de um código de ética público e disponível para todos, né? Então, assim, a gente consegue garantir aí a ação das empresas em prol da boa conduta e do bem viver das pessoas. Os códigos de ética emergem como um instrumento através do qual se pode delimitar as ações dos indivíduos em relação à tomada de decisão empresarial, tanto no interior quanto no exterior da mesma. Um código de ética tem vários propósitos, incluindo assegurar a conformidade com regulamentos legais, estabelecer uma cultura empresarial coesa, auxiliar os funcionários a tomar decisões éticas, reduzir o risco de comportamentos ilegais e antiéticos, e assim sucessivamente. Então, existe um conjunto de porquês a serem estabelecidos frente à necessidade de um código de ética. Então, o código de ética ele vai traduzir esse conjunto de propósitos. Não é? O que é um propósito? É um porquê. Por que o código de ética precisa existir? Então, eu vou criar um código de ética porque eu tenho um comportamento legal que deve ser buscado. É uma. Estabelecer uma cultura empresarial coesa. Outro, por quê? Porque lá no meu código de ética eu consigo estabelecer ali um conjunto normativo a partir dos valores que a minha organização possui. Não é? Auxiliar os funcionários a tomar decisões éticas? Sim, por quê? Porque nem sempre aquilo que nós achamos que é certo para a organização. Lembra que nós falamos lá no começo da aula sobre moral e ética? E que os indivíduos eles podem agir de forma individualizada frente a alguma questão e talvez para a organização este modo individualizado não seja o melhor modo possível. Também é uma possibilidade. Então, mitigando as dúvidas de como nós vamos nos comportar, ora, é muito mais fácil mitigar essas dúvidas se nós tivermos por escrito quais são as ações que podem, quais são as ações que não podem. Desculpe, o que é ético fazer e o que não é ético. O que é indicado e o que não é indicado. Tá? Então, esses pontos aí são pontos
eu diria que fundamentais, né? Pontos que exigem muita atenção e que nós vamos criando ali um conjunto normativo bem estabelecido, um conjunto de regras válido, né, que vai ali encaminhar as pessoas para um bom comportamento, para as boas ações, etc. Né? Então, isso é o que eu acho assim fundamental, né? É bastante fundamental. Quer dizer, aquilo que nós não abrimos mão de que seja bem feito, né? E a gente tem que lembrar também que estes comportamentos, se eles não forem éticos, logo eles são antiéticos. E comportamentos antiéticos, eles geram riscos legais. E a organização pode vir a sofrer com isso. A organização ela pode ser atingida por essa falta de ética, respondendo civilmente, criminalmente, sendo multada. Seus representantes podem ser alvo de investigação. E como isso impacta a organização, não é? Impacta de modo muito ruim. Impacta de modo muito ruim porque nós perdemos, né, totalmente a capacidade crítica mesmo de estabelecer ações bem pautadas. Então, é muito importante que a gente olhe, não é, para o Código de Ética como não só um livrinho ali que vai ensinar as pessoas, não, né? Esse é o básico, mas que a gente olhasse para esse Código de Ética como um guia realmente de como trabalhar melhor e de como responder e agir eticamente frente aos vários acontecimentos que ocorrem todos os dias nas organizações, né? Acho que esse é o ponto principal aí da nossa análise. Então, gente, o Código de Ética define de forma colaborativa, com a participação de toda a classe trabalhadora e dirigente, os valores corporativos. Ele busca consolidar a ética organizacional baseada em princípios e melhorar o clima organizacional, permitindo a construção de uma estrutura organizacional fundamentada em condutas corretas para a empresa ou organização. Daí a sua importância no contexto dos negócios e do trabalho. O código de ética é construído de forma colaborativa na organização, e isso nós não podemos esquecer, pois inclui os valores corporativos, que se baseiam nos valores individuais de seus membros. Portanto, exige a participação de todos os membros da entidade. A participação da hierarquia superior é essencial, pois aumenta seu empenho no cumprimento do mesmo. Dado que os valores refletidos refletem os seus valores pessoais. Aqui nós já falamos diversas vezes sobre esta questão, mas vale sim ressaltar aí a importância que ela tem, que é a visão de que o Código de Ética é produto coletivo. De todos. Produto coletivo. E isso importa justamente porque, em muitos momentos, nós deixamos isso fugir. E a vontade de alguns poucos acaba prevalecendo pela vontade de todos os outros. E eu digo isso dessa maneira justamente porque é muito fácil para um gestor impor a sua vontade. No entanto, não é? No entanto, é ainda mais importante
e ainda mais efetivo, e as pessoas em todos os níveis organizacionais participem da definição do código de ética. Porque assim, estando contempladas, há um estímulo ainda maior para a prática, porque você foi consultado. Isso aí também é algo que você quer. Não é só algo que a empresa quis, que a empresa construiu. Tá certo? E aqui, pessoal, nós temos o passo a passo, né? Para você ser ajudado ainda mais nessa tarefa, o livro didático, né, elaborou um infográfico, que é esta imagem que nós estamos vendo a seguir. Começa do 1 e vai até o 7. Então, defina, inclua, forneça, incorpore, garanta, estabeleça e comunique. Isso é o passo a passo para a criação de um código de ética. Tá certo? Vamos ver cada uma dessas ações, então? Primeiro, né? Defina claramente o propósito e os objetivos do código de ética para fornecer um quadro orientador para a tomada de decisões éticas. Inclua diretrizes específicas para o comportamento esperado e a conduta em áreas com conflito de interesse, confidencialidade, conformidade com as leis e regulamentos. Forneça exemplos da vida real e estudos de caso para ilustrar dilemas éticos e possíveis respostas. Incorpore contribuições de diversos stakeholders, incluindo funcionários, gestão, clientes, fornecedores e outras partes relevantes. Garanta que o código seja facilmente acessível a todos os funcionários por meio de plataformas online ou materiais impressos. Estabeleça um processo para revisão e atualizações regulares para manter o código relevante em resposta a mudanças nos padrões da indústria ou regulamentos. E por fim, comunique as expectativas claramente por meio de sessões de treinamento, discussões e esforço contínuo dos princípios éticos nas operações diárias, ok? Então, esse aí é um conjunto, um passo a passo de como nós podemos aí agir de modo mais correto na elaboração do nosso código de ética, ok? Os códigos de conduta, por outro lado, então nós falamos de código de ética, né? Existe um outro documento chamado Código de Conduta. Os códigos de conduta são documentos formais, escritos, que articulam os padrões e expectativas de um empregador, fornecendo um conjunto de regras e diretrizes que os funcionários devem seguir para cumprir essas expectativas com relação ao trabalho. Esses códigos estabelecem o conjunto único de normas éticas do empregador e muitas vezes refletem a cultura do local de trabalho. Como tal, o código de cada empresa de conduta é único. Os códigos de conduta podem não só ajudar os empregadores com questões de conformidade legal, mas também criar diretrizes para a tomada de decisões inteligentes no local de trabalho. A criação e implementação de códigos de conduta ética envia uma mensagem aos funcionários e acionistas de que o comportamento antiético não será tolerado. E estes códigos são valiosos, mesmo para empresas sem histórico de irregularidades. Em resumo, um código de conduta é um instrumento que promove a ética, a transparência e a responsabilidade das práticas empresariais, orientando o comportamento e as decisões em conformidade com os valores e princípios estabelecidos. De modo geral, um código de conduta pode definir a cultura da empresa
e estabelecer padrões e expectativas para os funcionários em relação ao seu comportamento. Outra característica relevante do código é que ele tem capacidade de informar aos clientes e parceiros sobre seus valores, permitindo que a decisão se desejam trabalhar com você, criando um nível de transparência para uma relação comercial saudável. Certo? A adesão ao código de conduta é geralmente voluntária, refletindo o compromisso da organização em agir de forma ética em conformidade com as normas estabelecidas. A voluntariedade na adesão aos códigos de conduta e boas práticas é de extrema importância por diversos motivos. Primeiro, pela confiança e pela credibilidade, né? Ao implementar e seguir um código de conduta, as empresas demonstram compromisso com padrões éticos e boas práticas, o que pode aumentar a confiança e a credibilidade entre consumidores, investidores e outras partes interessadas. Também tem aqui uma questão sobre a responsabilidade social. Códigos de conduta geralmente incluem diretrizes sobre responsabilidade social, como práticas sustentáveis, respeito aos direitos humanos e preocupação com o meio ambiente. Seguir essas diretrizes podem melhorar a percepção pública da empresa como uma entidade responsável na sociedade. Diferenciação no mercado. Empresas que adotam e seguem rigorosamente códigos de conduta podem se destacar no mercado, sendo reconhecidas como organizações comprometidas com a ética e a transparência em suas operações. E reconhecimento e distinção. Cumprir os códigos de conduta pode resultar em certificações, símbolos ou distintivos de qualidade que comprovam o compromisso da empresa com os padrões estabelecidos. Esse reconhecimento público pode fortalecer a reputação da empresa e aumentar a confiança dos consumidores. Então, percebam aí, pessoal, como os códigos de conduta, eles acabam sendo fundamentais para aumentar a credibilidade da organização, para trazer também uma visão, não é? Ainda mais interessante sobre como esta organização ela acaba, não é? Ela acaba trazendo de fato, não é? Valores para o ambiente organizacional, não é? Então, quando o consumidor ele tem ali a sua confiança aumentada, digamos assim, né? Isso é muito benéfico, muito benéfico. Justamente porque hoje em dia as organizações buscam um relacionamento com o consumidor. Se este relacionamento com o consumidor ele acaba não sendo, digamos assim, pautado em confiança, muito provavelmente essa organização ela vai perder consumidores ao longo do tempo. Por quê? Ora, esses consumidores eles acabam migrando para outras empresas, justamente porque estas empresas elas têm uma capacidade de atendimento melhor e elas conseguem ser muito responsáveis, eu diria, sobre aquilo que a organização presta, não é? Sobre sobre o dia a dia, sobre o produto, sobre a confiança mesmo que se espera frente ao consumidor, né? Então, nós vivemos numa sociedade que busca confiar nas organizações e que busca uma relação profunda com ela, ok?
Bem, no que tange à classificação dos códigos de conduta, os autores utilizam níveis de acordo com as características de abrangência, sendo eles, códigos de conduta de nível macro, como os criados por governos e organizações internacionais, códigos de conduta de nível médio, como aqueles criados por grupos coletivos, consumidores, ambientalistas, e os códigos em nível nível micro, como os adotados pelas empresas. Tá? Então, a gente tem diferentes tipos aí de códigos de conduta. Tá? Para os autores, o Smith e o Calvin, existe certa confusão no meio corporativo e, por isso, é importante distinguir entre 3 documentos ou códigos que estão relacionados à conduta empresarial. O primeiro deles é o Código de Conduta, que refere-se às políticas que influenciam como os funcionários terceiros estão vinculados e se comportam na relação comercial. Ou seja, conduta, como nós devemos agir, certo? Códigos de ética são as regras que determinam se um ato é certo ou errado em uma organização. E os códigos de práticas, são os padrões delineados usados em uma profissão específica para influenciar como os indivíduos se comportam nesse âmbito. Nosso estudo tem foco nos códigos de ética e de conduta. Por essa razão, vamos focar na diferença entre eles, como se destaca aqui no quadro 1, Diferença entre o código de ética e o código de conduta, tá? Então, quando a gente olha para o código de ética, o que nós temos? Estabelece os valores corporativos gerais da organização em diferentes áreas do relacionamento. Enuncia valores sem descrever situações concretas ou condutas específicas. Ensina e transmite valores. Elaboração participativa com todos os níveis da organização. Agora, o Código de Conduta. Desenvolve os valores corporativos delineados no Código de Ética por meio de condutas específicas. Então, o Código de Ética, ele é amplo. Ele traz valores. O Código de Conduta é específico. Ele traz comportamentos. Esta diferença é muito importante, Desenvolve os valores corporativos delineados no Código de Ética por meio de condutas específicas. Determina uma série de regras concretas de atuação. Define comportamentos com base em critérios de ética e integridade. Elaboração é realizada por um comitê institucional e posteriormente aprovada pelo mais alto nível hierárquico da organização. Então, essas diferenças, elas são bastante importantes. Bastante importantes, tá? Digo isso porque se nós não buscarmos respeitar aí o código de conduta, nós podemos incluir em erro. Então, por exemplo, uma questão ética é o cuidado com a informação. Então, pode ter uma regra no Código de Conduta que diz que não se pode usar IAs no ambiente de trabalho ou, se for o caso, informações classificadas como sigilosas não podem ser postadas, printadas e coladas na IA. Entende essa diferença? Enquanto um valora, o outro estabelece uma normativa de ação. O que pode e o que não pode fazer. O que é bem-vindo e o que não é bem-vindo, tá? No que tange aos direitos, o empregador também tem expectativas com relação aos seus funcionários. Refletidas nas obrigações contratuais, que incluem maior foco na competência essencial
maior foco na competência essencial da empresa, menores custos, né? E por aí vai. Então, tudo isso é bastante interessante. Veja, aqui, por fim, nós chegamos às conclusões aí do nosso estudo, né? Da nossa aula 3. E é uma aula muito importante, justamente porque ela vai tentar nos ensinar, do ponto de vista prático, não é? Quais ações elas são bem-vindas e quais não são. Como nós encaramos a nossa vivência organizacional pensando na coletividade e no conjunto de normas, né? Isso por si só é fundamental e é muito importante. Então nós temos aqui algumas conclusões que eu acho que vale a pena nós relembrarmos antes do encerramento. Então, primeiro, né? Ética e moral são conceitos complementares, mas possuem significados distintos e papéis específicos nas organizações. A ética organizacional influencia a tomada de decisão, a cultura empresarial e o relacionamento com todos os stakeholders. Problemas como conflitos de interesse, falta de transparência e ausência de integridade comprometem a reputação e a sustentabilidade das empresas. Então, aqui nós temos um resumo que vai guiar e que guiou a nossa aula. Então, primeiro entender que ética e moral são temas conjuntos, que se complementam e que trazem ali um conceito de como nós devemos bem viver, principalmente pensando na sociedade. Quer dizer, quais são as regras ali da sociedade, né? Então, isso é fundamental. Bem, depois que nós pensarmos sobre isso, nós vamos entender também que a conduta ética, ela tem impacto não só na organização, do ponto de vista interno, mas também do externo, de como os clientes e as pessoas se relacionam conosco no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. Então, isso é muito importante, né? Isso é fundamental. Nós também temos problemas com conflitos de interesse, né? Falta de transparência, etc. O código de ética e o código de conduta, eles vão mitigar esses conflitos. Eles vão trazer, não é, maior como é que eu posso dizer? Eles vão trazer uma possibilidade maior de encontrarmos aí o sucesso, não é, frente aos apelos da sociedade por valores, etc., né? Os códigos de ética, né, e os códigos de conduta são instrumentos fundamentais para orientar o comportamento e fortalecer a cultura organizacional. Organizações éticas geram mais confiança, credibilidade, engajamento e valor para a sociedade. Então, nós podemos concluir com uma frase aqui, pessoal. Uma frase bastante interessante. A ética não se revela apenas nas grandes decisões, mas principalmente nas escolhas cotidianas que fazemos quando ninguém está observando. Acho que essa máxima é uma máxima muito presente em diversos filmes, em diversas séries, e algo que mesmo assim nós temos muita dificuldade de experienciar, muita dificuldade de colocar em ação. Quer dizer, nós não somos conhecidos, ou nós não somos aquilo que nós fazemos frente aos outros, ou impedidos por regras, câmeras, etc. Nós somos aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando. Quando ninguém está nos observando. É nesses momentos que fica mais evidente quem somos nós. Quais são as nossas forças e as nossas fraquezas. As nossas
os nossos acertos e os nossos erros. E assim sucessivamente, não é? Então, isso é fundamental. E eu queria deixar aqui uma provocação para vocês, então, para que nós possamos pensar aí durante a semana até a nossa última aula, que é na semana que vem, não é verdade? Como você pode contribuir para fortalecer uma cultura ética no ambiente em que atua ou pretende atuar? Essa dúvida que nos paira, ela é muito interessante justamente porque ela exige de nós um certo raciocínio, digamos assim. Um raciocínio que, por vezes, é evitado. Como é que eu ativamente posso buscar uma vida mais ética e contribuir para essa vida ética? Na sociedade, no local onde eu trabalho e assim sucessivamente. Mais que isso, como nós conseguimos pensar nesta organização e no nosso papel frente a ela? Porque muitas vezes nós somos passivos, né? A gente diz, isso não é problema meu, isso foi sempre assim. Será mesmo? Será que nós, como indivíduos, não temos poder suficiente para agirmos em prol de melhorias no nosso ambiente de trabalho, na organização, nas organizações de modo geral, ou até mesmo na sociedade? Será mesmo que nós temos que viver sempre pautados pelas regras que já existem, pelos costumes que nós já temos? Tudo isso, não é? São questões muito importantes que cabe à discussão, não é? E que nós também falaremos na nossa última aula, né? Então, pensar justamente, né, como a organização ela pode promover um bem-estar geral é algo muito importante, tá certo? Bem, pessoal, nós encerramos então a nossa aula aqui. Eu agradeço muito ao nosso professor mediador pela ajuda, pelo auxílio, não é? Na nossa aula de hoje. E eu fico ansioso para nos vermos na nossa próxima aula, que será na próxima quarta-feira. Infelizmente, a nossa última aula, né? No mais, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que os conceitos tenham trazido aí insights para melhorarmos no nosso dia a dia de trabalho, né? Nos nossos anseios, e que nós busquemos cada vez mais uma vida mais ética, mais pautada em bem viver, pensando na coletividade, não é? Que é algo muito importante. Não só na coletividade mais próxima de nós, mas na sociedade como um todo. Todos nós que estamos aí vivendo e estamos aí dividindo espaços, tá certo? Então, muito obrigado pela presença de todos. Nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá.